1-0 e dá adeus à Copa do Brasil. Macaca se despede da competição nacional com R$3.200.000 em premiação. Agora a Ponte volta a campo no próximo domingo contra o Atlético em São João del Rei, pela primeira rodada da Série B do Brasileiro. Após saída de Marcelo Cordeiro, o Guarani anuncia Marcelo Marelli como novo auxiliar fixo do clube. Marelli foi campeão da Série A3 pelo Sertãozinho em 2025 e já iniciou os trabalhos no Brinco. Guarani negocia a contratação de Carlos Eduardo, meia do Capivariano. O jogador foi indicado por Hélio Cizenando, que já trabalhou com Carlos Fontini no Paysandu. Palmeiras vence o Botafogo por 2-1 no Allianz Parque e assume a liderança do Brasileiro. Verdão também contou com o tropeço do São Paulo diante do Atlético Mineiro. Santos anuncia a contratação do técnico Cuca. Treinador substitui Juan Pablo Vojvoda, que foi demitido nesta madrugada após derrota para o Internacional por 2-1. Essa será a quarta passagem de Cuca pelo Peixe. Sorteios dos grupos da Sul-Americana e da Libertadores ocorrem hoje, 8 da noite, em Luque, no Paraguai. Evento vai acontecer na sede da Conmebol. Repito, em Luque, no Paraguai, o sorteio acontece às 8 da noite. Bandeirantes. 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto. Ou no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Por lá também você pode mandar sua mensagem, se comunicar com a gente. Mandou mensagem, já já ela vai pro ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 GB. A partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras reassumiu a liderança da competição ao bater o Botafogo por 2-1 ontem à noite no Allianz Parque. E com a derrota do São Paulo para o Atlético Mineiro por 1-0, o Verdão está de volta à liderança. Ontem também, o Bahia venceu o Red Bull Bragantino por 2-0. O Atlético Paranaense venceu o Cruzeiro 2-1. O Mirassol, depois de um longo período, perdeu em casa para o Coritiba por 1-0. No Clássico Carioca de virada, o Vasco venceu o Fluminense por 3-2 e o Santos na Vila perdeu para o Inter por 2-1. Hoje, o fechamento da rodada, às 7 da noite tem Grêmio e Vitória, 8 da noite Flamengo e Remo, 9h30 com transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes, tem Chapecoense e Corinthians. Palmeiras de volta à liderança 16, mesma pontuação do São Paulo. O Verdão está na frente pelo saldo de gols, 8-6 do Tricolor. O Bahia é o terceiro colocado com 14 pontos e um jogo a menos. Depois aparecem Fluminense, Coritiba e Flamengo. Os 4 últimos, Inter, Botafogo, Remo e Cruzeiro. Destacando agora a Copa do Brasil. Ontem nós tivemos a definição de outras equipes classificadas para a quinta fase. O Vila Nova foi eliminado pelo Confiança, 5-3 nos pênaltis, após empate no tempo normal por 0-0. A Ponte Preta perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0 e também está eliminada. O CRB venceu o Figueirense por 1-0 e o Jacuipense da Bahia derrotou o Novo Horizontino por 5-4 nos pênaltis, após empate no tempo normal por 0-0. Hoje, a definição dos demais classificados, 7h30 tem Juventude Águia de Marabá, no mesmo horário Maringá e Goiás, 8 da noite Volta Redonda e Barra. Para fechar, Campeonato Paulista da Série 2, ontem nós tivemos jogos pela segunda fase, segunda rodada. Água Santa e Votuporanguense empataram por 0-0, mesmo placar de Ituano e 15 de Piracicaba. O São José venceu o Juventus por 1-0 e o Sertãozinho, fora de casa, derrotou a Ferroviária por 2-1. Desta forma, em um dos grupos, a Votuporanguense ou o Votuporanguense lidera com 4, 15 Água Santa 2 e Ituano 1.
Já no outro grupo, São José lidera com 100% de aproveitamento, 6 pontos, Sertãozinho 3, Juventude 3 ou Juventus 3 e a Ferroviária ainda não pontuou na segunda fase da Série 2. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes, começando pelo YouTube. Boa tarde. Com certeza vai ser mais uma estreia na Série B com mais um vexame. Com esse técnico e esse elenco, a Ponte vai ser um saco de pancadas no campeonato. Time horrível. É o Maruti. Gisélio Maruti mandou essa mensagem aqui. Só porque a Ponte faliu não significa que ela vai sumir. Não entendi muito bem, mas tá registrado. Gosto muito do Elvis, porém já deu. É o Bruno. Vamos ao WhatsApp. Bom dia, CH. A torcida da Ponte está iludida com esse time. Basta ver o resultado de ontem. Vai lutar para não cair até o final da Série B. Isso se não começar a atrasar os pagamentos de novo. Aí cai no primeiro turno. Rogério de Hortolândia. Bom dia. O problema maior é quando um time tem problemas orçamentários e ainda por cima não se ajuda. A Ponte ontem mostrou um futebol burocrático, pobre e sem iniciativas. Péssima impressão para a Série B que se avizinha. Renato Grácia. Bom dia. Como pode um técnico ter no elenco Palácios, Murilo, Justin, Thales, Brandão e Baianinho, volante uruguaio, e escalar jogadores medíocres como David Braz, Rodrigo Souza, Tarek, Tavares, etc. José Roberto Pucci, do Jardim Garcia. Achei os times similares, dificuldade na criação, um gol de rara felicidade, assim como o do Brian Borges contra o Bagé. Talvez com mais jogos e tempo de trabalho se resolva, isso se o extracampo não atrapalhar. Pedro Henrique Ponte Pretano. A Ponte é a mesmice de sempre, não anda. Ronaldo do Chapadão. Só tá bravo, hein? Bom dia, ganhou melhor. Meu Dragão. Gilberto. A Ponte tem 2 volantes que só marcam e não sabem criar, e são lentos. Mas o Elvis lento não vai funcionar na Série B. Edilson do Flamboyant. Os times de Campinas foram mal na Copa do Brasil. Hermenegildo Neto, concorda? 100%. A Ponte foi um pouco melhor porque conseguiu aí, né? Uma graninha, mas o Guarani foi eliminado logo no primeiro confronto. Mas os dois não foram bem. Em fevereiro mandei uma mensagem aqui no programa dizendo que o Brigatti não estava dando certo nessa função. Veja o que deu. Só tem refúgio nesse time. Esse time vai ser rebaixado no primeiro turno. Coloca o Brigatti no lugar desse técnico que ele trouxe, que é horrível. Todo ano é a mesma coisa. Pelo amor de Deus. Aurélio de Paulínia. Bom dia, Rogério do Ouro Verde. Ontem vi um time apático, queria jogar por uma bola melhor em campo, foi Brian Borges. E o técnico tirou ele ainda. O resto do time, tá confuso aqui, sem ritmo de jogo, tá bom. O presidente amador do Bugre, aquele que consegue montar 3 times por temporada, ter folha de 1,7 milhão na Série C, começou a atrasar salário. O dinheiro do Rios deve ter acabado. Esse falastrão vai falir o Guarani. Renato Bugrino. Vamos em frente. Bom dia, time lento, jogadores mais velhos, sem condicionamento, Elvis muito fora de forma, titulares sem a maior parte do time rebaixado para a Série A2 e treinador na retranca. Foi o que eliminou a Ponte ontem. Fala, escreve o Clefor.
Bom dia, amigo. Sem desculpas, técnico medroso, foi com medo, ficou nítido que se jogasse para cima ganharia o jogo. Que falta faz o nosso amigo Marcelo Fernandes. Espero que após algumas 2 derrotas na Série B, esse retranqueiro saia logo. Darley Anchieta. Bom dia, time da Ponte não mostrou nenhuma personalidade ontem, já demonstra preocupação na Série B. Valnei Matheus. CH, a dúvida que fica é, será que esse elenco da Ponte dará conta de manter o time na Série B? Marcos Pessoa de Serra Negra. Eu tô com uma saudade de Serra Negra, faz muito tempo que eu não vou e sei que através de amigos que tá lindíssima como sempre. Tem muita novidade aí, qualquer dia eu vou passar por aí. Um grande abraço a todos, sou bugrino, mas hoje vou falar do Santos porque vim para Campinas em 68, ano que eu nasci inclusive. O que eu conheci era o Santos de Pelé, um time que tem um grande apreço. Assisti o jogo de ontem, 10 jogadores correndo a 80 por hora e o Neymar a 20 km por hora. Não dá, infelizmente. Viva Bugrão, Donizete, Jardim Conceição. Concordo plenamente com o seu comentário de ontem, mas ficou claro que o técnico da Ponte foi a Goiás para empatar. Depois não sabia o que fazer. Infelizmente, ele não tem escopo para enfrentar uma Série B. Paulo Jacumã, de Conde, da Paraíba. CH, você não acha melhor o esquema tático 4-4-2 para o Bugrão? Com o que eu já assisti, sim. Mas como tem muita novidade, eu prefiro esperar para dar essa opinião. Tá bom? Bom dia, CH. Sempre acompanhando vocês. Me fala, qual é a estratégia do técnico da Ponte? Colocar o Baianinho lá na frente, no meio de 2 zagueiros altos? Ele tem que jogar na lateral, time fraco, inexperiente. E agora, domingo, infelizmente, vamos levar uma lavada. Um abraço, Andréia e meu pai Emílio do Bonfim. Muito obrigado pela mensagem. A torcida só sabe reclamar, mas não se identifica aqui. Deixa eu ver se eu tenho o nominho dele. O Paulo Rogério. E vamos em frente, 11h45 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, a Ponte Preta acabou sendo derrotada na noite de ontem para o Atlético Goianiense, perdeu pelo placar de 1-0. O gol do Dragão foi marcado pelo Kevin Ramírez. O técnico Rodrigo Santana manteve a mesma base da equipe que venceu o Guarani de Bagé na última quarta-feira, acrescentou apenas o Daniel Baianinho entre os titulares. A Ponte Preta começou o jogo com Diogo Silva no gol, Pacheco na direita, Lucas Cunha e David Braz na zaga e Kevson na lateral esquerda. No meio-campo teve Rodrigo Souza, Tarek Elvis e lá no ataque Daniel Baianinho, Brian Borges e William Potker. E o técnico Rodrigo Santana, que havia vencido o Guarani de Bagé na semana passada, agora conheceu sua primeira derrota à frente da Ponte Preta, faz uma análise sobre essa partida contra o Atlético Goianiense. Foi um jogo muito igual, evidente que no primeiro tempo ali eles tinham até a pausa um volume um pouco maior na construção, mas nada que fizesse com que o Diogo tivesse algum tipo de trabalho. Eu acho que o jogo estava muito controlado. Acredito que a gente até nos momentos que conseguia ganhar a segunda bola ou sair em transição, saía trabalhando de pé em pé. Tivemos possibilidades de até sair ali no primeiro tempo com placar na frente. Segundo tempo a gente procurou, na pausa técnica ali a gente já conseguiu encaixar. Foi o momento que eles passaram a não conseguir chegar mais próximo da nossa área, parou os cruzamentos pelos laterais e tal. Então fez com que a equipe ganhasse mais confiança para ter um pouco mais de posse de bola que estava faltando. Agora, sem muito tempo para descansar, a Ponte Preta já se concentra na partida do próximo domingo, vai visitar o Atlético fora de casa, primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, um campeonato muito longo, muito difícil. E é claro que a Macaca precisa se reforçar ainda mais, os jogadores precisam de mais entrosamento se quiser fazer uma Série B de forma tranquila. A Ponte Preta retornou a Campinas nesta quinta-feira. Amanhã, logo após o almoço, a equipe já viaja para Minas Gerais
para se concentrar de olho na partida de domingo contra o Atlético CH. Bom, tem muita gente aqui reclamando do time, que o time foi armado para jogar na defesa. Eu vou dar minha opinião, que é exatamente aquela que está na rede social que eu falei ontem. A torcida tem que ter paciência, não tem outro caminho. O treinador, que cometeu alguns erros ontem, entre eles ter tirado o Elvis do jogo e iniciado com o Baianinho, coisa que eu falei aqui, não é? E não comento para ter razão, é o que eu estou enxergando, o que eu conheço dos jogadores. Não é? Eu acho que tem que dar o tempo ao treinador, porque senão vai trocar a cada 3 rodadas. Agora, eu concordo com muitos aqui que estão dizendo que essas peças mais famosas, elas precisam render mais. E eu falei aqui, eu quero esperar o campeonato para dizer se são reforços ou jogadores que vão sentar no contrato e ficar aqui na Ponte sem ajudar em absolutamente nada. Então, a Ponte não deveria ser assim. Agora, eu não sei financeiramente, isso não é uma coisa que me cabe. Mas ela não pode servir de lar de recuperação de atleta. Você pode recuperar 1, 2. Agora, olha a situação. Nada contra nenhum jogador, tá, gente? Ó, Barcelos, Rodrigo Souza, Elvis, Cafu, Potker. Falei 5 aqui. Você que está em casa tem confiança que esses jogadores vão ajudar a Ponte na Série B? Então essa coisa de responsabilidade para o treinador eu acho um pouco precipitado nesse momento. Né? Tá no início do trabalho, eu acho que vai ter um teste e uma pedrada grande nesse final de semana. O Atlético fora de casa, a Ponte vai ter que jogar um futebol melhor do que apresentou ontem. Mas defensivamente, olha o que eu vou falar, hein? Enquanto o David Braz esteve em campo, o time estava tranquilo, estava controlando o jogo defensivamente. Agora, ofensivamente, o time não existiu. Para fazer uma Série B com esse time, a Ponte vai sofrer. Se não melhorar o meio-campo, principalmente, que também eu quero uma resposta disso, quero como comentarista, né? É um meio-campo muito lento, Rodrigo Souza, Tarek e Elvis. O treinador tem que enxergar isso. Agora, não sei se ele tem jogador, eu acho que tem jogador diferente no elenco. Então, eu acho que no primeiro momento ele está colocando, fez algumas experiências, né? Eu teria segurado o Baianinho para o segundo tempo, só que isso não quer dizer que o time empataria ou ganharia. É só uma questão de pensamento diferente. Agora que o rendimento ofensivo foi muito pobre ontem, não há dúvida disso e precisa melhorar. O final de semana está chegando e na partida contra o Atlético, a Ponte vai ou não dar a resposta para o seu torcedor. 11h51 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, eu descobri que tem um jogador que já está no Brinco de Ouro e ele é um volante, está realizando testes físicos, vai realizar exames médicos, mas está treinando à parte. Ele vai ser integrado ao grupo bugrino nos próximos dias e ser oficializado. E ao que tudo indica é Carlos Eduardo, volante que trabalhou com o Hélio Cizenando no Capivariano. Ele jogou 6 jogos pelo Capivariano na temporada 2026. E no ano passado, ele atuou 7 partidas no Paysandu. Curiosamente, quem estava lá no Paysandu? O Frontini. E esse jogador que tem 24 anos deve ser o mais novo reforço do Guarani, segundo o volante. Bom, CH, ontem foi realizado no estádio Brinco de Ouro da Princesa, né, uma reunião, né, uma assembleia ordinária para os sócios para apresentação das metas e planejamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. O presidente Rômulo, pelo que eu sei nos bastidores, ele foi questionado pelos sócios a respeito da informação que eu trouxe ontem na Rádio Bandeirantes, que os salários estavam atrasados desde o dia 10 desse mês, é um atraso pequeno, né?
e ele considerou como algo pontual, algo de fluxo de caixa, e pelo que eu sei, ontem foi prometido para os jogadores que 50% seria pago e realmente foi, e na próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, mais 50% serão pagos, os salários do mês de fevereiro serão quitados. E nos próximos dias, a diretoria do Guarani deverá anunciar as assembleias para apresentação do contrato final, da proposta do investidor, que é o Roberto Graziano, relacionado à SAF. Então o mês de abril deverá ser muito importante para o Guarani com relação à SAF. Os atletas bugrinos estão treinando no estádio Brinco de Ouro da Princesa, de olho na Série C. A gente ainda não sabe qual será o dia exato e o horário da estreia do Guarani. O que se sabe é contra o Maranhão fora de casa, pode ser no dia 4, 5 ou 6. E pelo que eu sei, o Hélio Cizenando vem mantendo a mesma formação do Matheus Costa, o 4-3-3. E também vem mantendo o time que terminou o Campeonato Paulista, aquela mesma base. Eu não sei se ele vai mexer no time. São poucos dias de treinamentos, né? Uma semana que o Hélio Cizenando tá testando e treinando os jogadores do Guarani. Sábado pela manhã tem jogo treino contra o Audax no Brinco de Ouro. Valeu, CH! Eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga, com muita firmeza. Desktop, internet 100% fibra ótica, para começar esse ano com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado. Deixa eu mandar, eu acho que dá tempo de mais 3 mensagens aqui, né? Bom, pelo que vi, o treinador da Ponte não assistiu o mesmo jogo. Muita gente mandando mensagem, post, que ele está dizendo, e ele com essa retórica, Edmilson, realmente a entrevista coletiva dele, viu, Edmilson? Muita coisa que ele falou não concordo, mas vamos em frente. Valeu, amigo, seus comentários sempre certeiros e refinados. Você conhece da coisa futebol. Imagina, Deus te pague. Tá mandando aqui uma foto da camisa oficial do Brasil, camisa azul, que ele acabou adquirindo, vem dentro da caixinha, tudo, muito legal. Deixa eu ver quem que mandou essa mensagem aqui. Não identificou. Que mais? O Alexandre viu os melhores momentos do Atlético Goianiense contra a Ponte e só teve lances do Atlético. Como o time da Ponte é lento e pesado, Potker fora de posição, Elvis inchado, Baianinho provou porque era reserva no Capivariano e o lateral direito tomou um passeio. Time fraco. Alexandre. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Brasil. Ontem, jogando na cidade de Goiânia, a Ponte Preta acabou sendo derrotada para o Atlético Goianiense por 1-0. Jogo realizado no estádio Antônio Ascioli. Kevin Ramírez fez o único gol do jogo que deu a classificação para o Dragão. Com esse resultado, a Ponte Preta se despede da Copa do Brasil. Ficha técnica do jogo, o Atlético Goianiense de Paulo Vitor, Everton, Tito, Adriano Martins e Guilherme Lopes, Matheus Índio, depois Cristiano, Igor Henrique, Guilherme Marques, depois Ariel, Kevin Ramírez, depois Derek, Léo Jacó, depois Cigia Dias e Marrone, depois Bruno José. Já a Ponte Preta, o Eduardo Souza comandou o Dragão, o Rodrigo Santana a Ponte, Diogo Silva, Pacheco, David Braz, depois Palácios, Lucas Cunha e Kevson, Rodrigo Souza, depois Brandão, Tarek e Elvis, depois Murilo, Brian Borges, depois Diego Tavares, William Potker e Daniel Baianinho, depois David da Hora. O jogo teve a arbitragem do Marcelo de Libe Henrique. O único gol, portanto, do Kevin Ramírez a 19 do segundo tempo. Atlético Goianiense 1, Ponte Preta 0 pela Copa do Brasil. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.